O nosso quadro de saúde bucal hoje vai ser bem interessante, porque, na verdade, é um pedido dos nossos telespectadores diretamente para a doutora Maria Luísa, ela que é a nossa ortodontista, que está sempre conosco, a nossa consultora nesses assuntos. E é mais uma vez um prazer recebê-la aqui no nosso programa, né, Maria Luísa? E principalmente agora, pedido do nosso telespectador com um tema focado no que as pessoas querem. É um prazer estar aqui de novo, Fabíola. E hoje eu achei que seria interessante nós conversarmos sobre justamente essas dúvidas que os pais, até alguns avós, vêm no consultório a respeito de observações que eles fazem nas crianças, nos seus filhos e netos. Então seria mais ou menos sobre isso que a gente gostaria de conversar hoje. A gente sabe que existe uma hora de colocar o aparelho ortodôntico, né? Mas e quando ainda não chegou a hora? O que fazer? É por aí que as pessoas têm te procurado bastante, né? Sim. São crianças que estão em idade ainda imprópria para o tratamento ortodôntico corretivo. Aquele aparelho, são aquelas pecinhas, né, que as pessoas veem nos dentes. Então, o que é interessante nessa época é uma avaliação pelo ortodontista para responder aos questionamentos, às dúvidas que os pais, os avós têm, e se existe algum problema que pode ser detectado precocemente, que já está instalado ou que pode vir a se instalar por algum fator que é observado no momento, então nós temos o recurso da ortodontia preventiva e da ortodontia interceptativa. Então resolve-se aquele problema e aguarda em idade própria para fazer o tratamento, que é a ortodontia corretiva. E por que isso é importante? Existem alguns fatores que podem interferir no crescimento e no desenvolvimento da face. Como a criança está em crescimento, os ossos são plásticos, alguns problemas podem interferir no crescimento e desenvolvimento, fazendo com que haja uma assimetria de face, e se isso não for corrigido, interceptado em idade própria, futuramente em adulto ou pós-período de crescimento, pode ser corrigido sim, mas é mais complexo e vai exigir muitas vezes a intervenção cirúrgica, que seria o tratamento ortocirúrgico. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança chupando chupeta ou chupando os dedos, né? Nós temos um caso aqui, a gente estava conversando, eu fiquei, nossa, realmente é... Porque isso acontece, né, Maria Luísa? Com muita crianças... frequência. E a gente, como mães, né, como pais, a gente às vezes nem sabe como lidar com isso, porque sabe que está fazendo mal, mas a gente não tem noção do quanto está fazendo mal. Você pode ter, inclusive, uma deformação no rostinho da criança, né? Quer dizer, se for detectado precocemente, a doutora Maria Luísa ou o seu ortodontista pode ir trabalhando esse processo antes que a coisa fique grave, né? Por exemplo, Fabíola, esse caso aqui é uma pacientezinha que tem uma idade bem precoce, não está em época de fazer um tratamento ortodôntico corretivo, porque ela está iniciando a troca dos dentes, perdendo seus dentes descidos, que são os dentes de leite, e começando a vir os dentes permanentes. Mas é detectado qual que é o problema dela. Ela tem o hábito de chupar os dedos. Então, se não for interrompido esse hábito, o fato dela colocar os dedinhos na boca vai fazer com que a maxila e a mandíbula, que estão em crescimento, esse osso em crescimento se amolda aos dedinhos dela e faz com que fique com essa mordida aberta. E isso futuramente em adulto corrige-se, claro, mas com cirurgia. E é um tratamento muito complexo, que envolve o tratamento ortodôntico corretivo associado a uma cirurgia ortognática de grande porte. E pode-se, então, nessa idade em que o osso é plástico e ainda está se moldando, ainda vai crescendo, se colocarmos um aparelho que impeça o hábito de sugar o dedo e que se faça um trabalho de conscientização com essa criança, esse hábito deixa de existir e o crescimento vai se autocorrigindo. Em alguns casos não existe a possibilidade de autocorreção, como é o caso da mordida cruzada. O que é a mordida cruzada? Quando o paciente, em vez de morder
Dessa forma, os dentes, ele leva a mandíbula para um lado ou para o outro e passa a morder de um lado ou de outro. E se isso não for interceptado com o aparelho próprio, o fato dela morder cruzado vai fazer ela crescer com uma assimetria de rosto. Então ela tem um lado da face mais curto e um lado da face mais longo. Para isso existe um aparelho próprio que corrige essa mordida cruzada, que muitas vezes está associada com a atresia de palato, ou seja, o céu da boca muito estreito. Corrige isso, regulariza-se a forma, então o crescimento vai se processando de uma forma correta. Quantos anos mais ou menos tem esses casos assim? 4, 5, 6, 8? Olha, para fazer uma avaliação, a partir dos 4 anos é uma idade boa, porque se pode já conversar com a criança, ela já vai entender num linguajar apropriado para a criança, mostrando algumas coisas que ela pode ver e pegar, ela faz uma associação, ela começa a entender, e se for preciso intervir muito precocemente, eu prefiro a partir dos 5 anos de idade, em casos mais graves, aos 4 anos. Entendi. Mas eu não sou muito a favor de usar aparelho muito cedo. Eu prefiro usar a partir dos 5 anos de idade para alguns casos como esse que nós citamos. Sucção de dedo, mordida cruzada. Porque muito cedo a criança não tem muito entendimento da necessidade do aparelho. Se ela não tem esse entendimento da necessidade do uso do aparelho, ela passa a não colaborar. Não colaborando, o tratamento também não tem o sucesso desejado. Então, às vezes, como eu digo para os pais, existe a necessidade de tratamento, sim, mas a idade não está indicada. Vamos aguardar um pouquinho mais. Esse pouco a mais não vai prejudicar. O problema está ali, mas não vai prejudicar mais do que já está. Então, vamos esperar a idade própria. Alguns casos daí é muito sério, então como esse caso dessa mordida aberta muito grande, daí isso sim nós tivemos que fazer uma intervenção mais precoce, porque já estava muito grave o problema. Maria Luísa, uma outra questão também, o skate, né? O skate, eu acho que é a bicicleta, eles são colaboradores de dentinhos precocemente caídos, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa às vezes perde um dente e não sabe a falta que aquilo vai fazer, né? Ou todo o processo que acontece dentro da boca que vai prejudicar ou a fala, ou a respiração, ou a mordida, ou a própria face, né? O que fazer? O skate, a bicicleta, muitas vezes eles, apesar de ser um esporte bem atrativo para os adolescentes, para os jovens, eles trazem problemas para os pais. Um tombo, uma queda, pode fazer a avulsão do dente, ele perde o dente cai. Ou fratura o dente, né? Também então o que isso acontece? Quando fratura, tem que fazer a reconstituição do dente, já não é ortodontia. Mas quando avulsiona o dente e perde, a ortodontia também tem que entrar na recuperação desse espaço, porque se há possibilidade de reimplantar esse dente, o profissional especialista reimplanta o dente e o ortodontista vai ficar em observação o desenvolvimento dessa oclusão, que agora passa a ser um pouquinho diferente porque tem um dente natural reimplantado. Entendi. Se esse dente, por um acaso, se perdeu, não se acha mais, como alguns casos que me apareceram no consultório, a gente tem que manter o espaço daquele dente ali. Que jeito, gente! Então tem que pôr um aparelhinho que tem um dente ali e que mantenha aquele espaço, porque a criança ela é muito jovem para fazer um implante dentário. Entendi. Então tem que se manter aquele espaço, fazer com que haja condições de que a oclusão se desenvolva corretamente, mantendo aquele espaço para que em idade própria seja feito um implante dentário, não reimplante, um implante dentário. Então, esse é um caso de um paciente que, além do problema de oclusão que ele tinha de atresia maxilar, apinhamento dentário,
consultório, ele perdeu um incisivo com a queda com o skate. Então o que a gente tem que fazer? Já corrige a parte de atresia da maxila e mantém-se o espaço no incisivo com um dentinho ali para não ferir a estética, não deixar a criança constrangida. Claro. E lá na frente, na idade apropriada, faz o tratamento ortodôntico necessário e o especialista faz um implante dentário então. Nós temos um outro caso aqui que eu queria também que você comentasse, esse aqui. Esse caso aqui é uma oclusão, onde existe um problema que às vezes acontece. A criança vai trocando todos os seus dentes de leite, os dentes descidos, e vão entrando os dentes permanentes. Mas por algum fator, essa cronologia, essa sequência de troca dos dentes, ela se altera. E um dente descido, um dente de leite, um molarzinho, ele fica retido. Ele não cai, ele tem todos os fatores que levariam esse dente a cair, ele não cai. Gente, eu tive isso aí. E ele fica segurando o dente permanente lá embaixo que não pode sair. Isso, né? Eu tinha 2 dentes de leite. Quando eu cheguei em Joinville, eu tinha 2 dentes de leite, tive que arrancar. E se isso não for feito na idade própria, no tempo próprio, faz com que essa oclusão que tem o potencial para se desenvolver corretamente, ela não se desenvolve corretamente, porque tem um fator impeditivo ali. Então o que a gente tem que fazer? Tem que solicitar o odontopediatra para remover aquele dente, e se o dente permanente ainda não veio, vai demorar um pouquinho para vir, tem que manter aquele espaço com um aparelho próprio para isso. Porque se não mantém o espaço, quando o dente permanente vai querer sair, aquele espaço já diminuiu, já fechou, e daí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Então essas coisas assim, são dúvidas que vêm no consultório e a gente tem que esclarecer e muitas vezes tem que intervir. É onde entra então aquela ortodontia que vai atuar numa oclusão que tem todo o potencial para se desenvolver de uma forma adequada, mas tem algumas coisas que estão interferindo e que podem fazer com que essa oclusão não seja tão apropriado o desenvolvimento dela quanto deveria ser. Na verdade, cada caso é um caso, né, Maria Luísa? Cada caso é um caso, e são vários, assim, né? Eu acho que o mais importante é a gente esclarecer e dizer que quanto antes, se você detectar alguma coisa, quanto antes procurar um ortodontista, melhor. Um relato também que vem no consultório, ele range os dentes à noite, né? Existem vários fatores que fazem esse ranger de dentes, que é o bruxismo. Mas uma das causas de bruxismo em crianças é justamente essa mordida cruzada. A criança não consegue fazer o encaixe correto dos dentes, então ela fica jogando a mandíbula para um lado e o outro, até achar um ponto que seja, entre aspas, um pouquinho mais confortável para ela. E nisso ela vai fazendo o bruxismo, então desgasta um dente, desgasta o outro, e se isso não for interceptado, não for corrigido, vão causar vários problemas, aí vem um leque de problemas futuramente. Entendi. Até pacientes adultos com problemas de ATM, porque a face se desenvolveu de uma forma não adequada. E esse vai ser o nosso próximo programa. Tá bom. Nós vamos falar no próximo programa sobre bruxismo, que também é um pedido do nosso telespectador, os tipos, o que fazer, por que fazer, quando um falha, quando o outro dá certo, enfim, são muitas situações que nós temos ali. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Fá, por mais uma vez estar aqui. Nós conversamos com a ortodontista, nossa consultora do programa, para esclarecer as suas dúvidas e, por que não, orientar sobre os tratamentos necessários.